Graça e paz, meu irmão e minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos reunidos em nome de Jesus Cristo para a celebração do culto do Senhor, neste segundo domingo do tempo da Páscoa, sexto domingo do período da nossa quarentena. O tempo pascal é marcado pela cor litúrgica branca. O branco reveste as nossas vestes, os nossos paramentos. E estamos aqui diante de um paramento muito interessante que tem no seu centro este símbolo que é, por excelência, o símbolo da Páscoa. Ele traz a cruz, porém, a cruz vazia, uma vez que aquele que nela foi crucificado, nela não mais está. O Senhor Jesus é aquele que verdadeiramente morreu, desceu à morada dos mortos, mas ao terceiro dia foi ressurreto e ascendeu aos céus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E estamos debaixo da sua luz bendita, que comunica-nos a vida verdadeira que só o Senhor tem para nos dar. Imbuídos desta luz, envoltos nesta atmosfera festiva que é a do tempo pascal, convido você a uma oração. Vamos orar em espírito de adoração e louvor, nos dirigimos a Deus nesta hora. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, em Tua santa presença nos vemos reunidos neste dia que é Teu, elevando-Te os nossos corações, cheios e transbordantes da adoração e do louvor que tão somente a Ti tributamos, pois só Tu és Deus, o Deus único e verdadeiro, o soberano Criador e Senhor de todo o universo, mas és ainda aquele que veio ao encontro das nossas vidas, na pessoa de Teu Filho Jesus Cristo, vieste estar entre nós, assumistes em si a nossa humanidade e viveste a nossa vida, morreste a nossa morte e outorgaste-nos a vida eterna, perenal, por meio da salvação que nos legastes através de Cristo Jesus. Que a Ti sejam dadas honras e glórias sem medida, ó Deus da nossa salvação. Assim oramos, no nome santo do Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você, portanto, a entoarmos juntos um canto de adoração e louvor ao nosso Deus, sendo nele conduzidos pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista, e Helen Heinz, nossa maestrina e soprano. Fim-se a luta de Jesus.
nesta hora, se você puder fazê-lo, eu convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento para lermos o Salmo indicado pelo lecionário cristão para este segundo domingo do tempo pascal. É o Salmo de número 16, um Salmo de Davi. Abra sua Bíblia comigo, portanto, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 16, cuja leitura fazemos desde agora. E eu peço a você que acompanhe com atenção. Assim nos fala este Salmo: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. A palavra do Salmo que lemos instila esperança aos nossos corações. Imbuídos deste sentimento, nós, com fé, nos volvemos ao Senhor nesta hora. Um tempo de contrição, de recolhimento, um tempo oportuno para fazermos a Ele a confissão dos nossos pecados, para recebermos de suas dadivosas mãos renovada graça e perdão que não tem par. Se você puder onde está, convido você a baixar a cabeça, a fechar os olhos e até mesmo a dobrar os seus joelhos, a colocar-se assim, em atitude reverente diante do Deus da nossa salvação. No silêncio do seu coração, apresente a Ele a sua prece e receba desde já o conforto que somente o seu Espírito pode nos prover. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, santo, santo, santo é o teu nome. És tremendo, és maravilhoso, és perfeito. E quando contemplamos a tua santidade, a tua grandeza, a tua perfeição, nos tornamos cônscios do nosso pecado, da nossa pequenez, da nossa falibilidade. E tudo isto nos move, Senhor, à confissão de nossas faltas perante o Teu trono de graça, a fim de que em Tuas ternas misericórdias encontremos o perdão e o renovo de que carecemos nas nossas vidas e que só Tu tens para dar. Assim, Senhor, nos quedamos aos Teus pés, humildes e suplicantes,
certos de que de tuas mãos benditas, uma vez mais, recebemos a graça que de ti nos advém e que nos anima a prosseguirmos na jornada da vida, sendo guiados pela tua boa mão e dirigidos pelo caminho que é teu, de maneira que caminharemos seguros, com os olhos sempre fitos no alvo que nos está posto em ti mesmo, marchando rumo à plenitude da graça que nos está assegurada no porvir, em o nome de Jesus. E é em o nome de Cristo Jesus que oramos, certos de que somos ouvidos e respondidos por ti. Por isso, oramos confiadamente, mas também, desde já, com profunda gratidão, bendizendo-te em todas as coisas. Amém, Senhor. Deus é conosco, Deus é por nós, nossos corações já podem experimentar a sua doce paz, o conforto e o consolo que advém do seu Espírito e assim, agradecidos, cantamos uma vez mais, dirigidos pela nossa irmã Gisele Santana, pianista, e a nossa maestrina e soprano, Helen Heisley. E a sua fidelidade demanda-nos fidelidade também.
ao compromisso de sustento à sua igreja e à causa do seu reino. E, imbuídos deste espírito, é que tomamos parte nesta hora no ato do ofertório. E você pode participar desse momento, mesmo de onde está, da sua casa, utilizando-se para isso dos meios eletrônicos, do Internet Banking. Os dados da nossa conta corrente estão agora na tela do seu monitor para ajudar você. E eu peço a você que não deixe de honrar o seu compromisso com Deus e com a igreja, pois a igreja conta com a sua fidelidade para manter-se fiel, honrando os compromissos que possui também. Nesta hora nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre estes recursos, consagrando-os ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, porque és conosco, temos a alegria de participar desta hora, de tomar parte nesta obra que não é de homens, mas do Senhor. E imbuídos deste Espírito é que entregamos aos cuidados da igreja os dízimos e as ofertas que a elas são encaminhados. Pedimos-te, Senhor, que abençoes estes recursos, que nas tuas mãos eles venham a multiplicar-se, a prosperar, para que o Evangelho, aqui onde nos puseste, continue a ser pregado, para que vidas aqui continuem a ser transformadas, para que esta igreja que é tua continue a ser uma agência do reino que é teu, sendo sal e luz em meio a este bairro de Copacabana e onde mais a enviar. Este é o nosso desejo e esta é a oração que fazemos em o nome do Cristo vivo, nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Nesta hora eu convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia no texto que servirá a nossa meditação neste dia. E ele está no Evangelho de João, no seu capítulo de número 20, onde vamos ler a partir do versículo 19. Se você tem uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias no Novo Testamento, portanto, no Evangelho de João, no versículo de número 19, e vamos ler esta porção do texto, que vai do versículo 19 ao 31. Estamos neste tempo precioso dentro do calendário litúrgico cristão, o tempo da Páscoa, ou o tempo pascal. E neste período tem lugar privilegiado no coração do povo de Deus os relatos que falam das aparições, das manifestações, por assim dizer, do Cristo ressurreto. E o texto que vamos ler é mais um desses relatos, está inserido dentro deste conjunto e situa-se ainda na tarde daquele episódio que trabalhamos no encontro da semana passada, aquele que nos falava da visita de Maria Madalena, de Simão Pedro e do discípulo amado ao sepulcro vazio. O texto que vamos ler é a sua sequência, conforme o relato joanino. Acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura que passo a fazer desde agora de João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Após a sua ressurreição, Jesus se manifestou fisicamente aos seus discípulos, enquanto ressurreto, repetidas vezes, dando a eles muitas e infalíveis provas de sua vitória sobre a morte, falando-lhes ainda das coisas relativas ao reino de Deus. Segundo os relatos dos evangelhos, isto tudo aconteceu num espaço de aproximadamente 40 dias. É bem verdade que os evangelhos trazem poucos registros desses episódios, mas, por isso mesmo, esses episódios tão raros são preciosos e cada um deles traz em si uma profunda riqueza de significado para as nossas vidas, para a vida da igreja. O texto que lemos traz desdobramentos daquele primeiro dia. Pela manhã, o sepulcro vazio havia sido visitado por Maria Madalena, em primeiro lugar, e em seguida por Simão Pedro e o discípulo amado, a quem a tradição chama João. E agora estamos no período da tardinha, no cair da tarde daquele dia. E nele encontramos os discípulos trancados dentro de casa, a portas fechadas, com medo. Medo dos judeus, e o seu medo é muito razoável. Afinal, se fizeram tamanha barbaridade com o seu mestre Jesus, o que não poderiam fazer com eles mesmos? É assim que Jesus irrompe naquele recinto, de uma maneira absolutamente fantástica, miraculosa. O texto não nos diz que alguém bateu a porta, que a porta foi aberta. Diz simplesmente que estavam eles ali, trancados, a portas fechadas, e de súbito veio Jesus e pôs-se no meio deles. Assim, irrompe o Cristo ressurreto na realidade tenebrosa da vida daqueles homens.
E é muito interessante observar que as falas de Jesus neste relato são pontuadas por uma saudação que por 3 vezes é proferida. O número 3 é um número de grande significado simbólico para o povo da Bíblia. É um número que representa a ideia de completude. Não por acaso, o próprio Deus bíblico é ao mesmo tempo 1 e 3, uma unidade trina ou uma triunidade, como queiram. Mas o fato é que neste texto as falas de Jesus são marcadas pela saudação paz seja convosco, que é proferida no versículo 19, que é proferida uma segunda vez no versículo 21 e é proferida uma terceira vez no versículo de número 26. E o entendimento acerca desta saudação e do seu lugar nas falas de Jesus registradas neste relato dá-nos a chave de leitura para perscrutarmos o texto e o seu sentido para as nossas vidas. E a primeira pergunta a que devemos nos propor é esta: o que é paz? Ou de que paz fala Jesus? Ou ainda, do que fala Jesus quando evoca a realidade da paz? Vivemos num tempo em que fala-se muito acerca da paz e de maneiras muito distintas. Quando se fala de paz aqui no Rio de Janeiro, frequentemente a realidade evocada é o cessar da violência urbana. Queremos andar seguros nas nossas ruas, não queremos ter medo até mesmo das crianças que estão nos semáforos fazendo malabarismos com limões. Não queremos mais ver os morticínios nas favelas. Não queremos mais ver a população oprimida pelo jugo tirânico do tráfico de drogas ou das milícias. Quando falamos de paz, no Rio de Janeiro, falamos do cessar da violência urbana. Mas quando falamos de paz em lugares onde há outros conflitos, como, por exemplo, no Oriente Médio, onde as pessoas estão lançando bombas umas sobre as outras, a paz se reveste de um outro significado. É o fim das guerras, dos conflitos bélicos. O que é paz para mim? O que é paz para você? O que é paz para Jesus? A paz de que fala Jesus é de outra natureza. A bem da verdade, esta saudação, Shalom Aleichem, uma saudação tradicional dos judeus, paz seja convosco, evoca, antes de tudo, a ideia bíblica e judaica de Shalom. Shalom é sim o fim da violência urbana, Shalom é sim o fim da guerra, Shalom é sim o fim das inquietudes do coração de um modo geral, mas é muito mais do que isto. Eu me lembro que quando o papai era vivo e a gente se falava pelo telefone, sempre que ele ia desligar o telefone, antes de despedir-se, dizia: tudo de bom para você, meu filho. Era quase um bordão das suas despedidas. Shalom tem tudo a ver com esta despedida. Shalom é tudo de bom. Shalom é paz no sentido amplo, ou no mais amplo que se possa conceber a ideia de paz. Tem a ver com a harmonia no lar, tem a ver com a prosperidade no trabalho e nos estudos,
tem a ver com a felicidade no matrimônio, tem a ver, sobretudo, com uma relação sadia com Deus, com o cultivo da vida comunitária e de uma espiritualidade rica, fecunda e frutuosa. Paz, shalom, desde a perspectiva do povo da Bíblia e, sobretudo, desde a perspectiva de Jesus, tem a ver com este horizonte amplo de felicidade e bem-aventurança que Deus tem proposto aos homens desde o início da sua história. Portanto, a paz de que fala Jesus é muito mais do que podemos conceber no ordinário das nossas vidas. E é esta paz que é ensejada sobre os discípulos, que agora estão agrilhoados, trancados dentro de casa, com medo diante da sombra da morte que se espraia do lado de fora, que os aflige a alma, que os acua e que os mantém assim, com a caminhada da vida interrompida, com os sonhos amputados. Paz seja convosco. Saudação que se repete por 3 vezes. Mas por que 3 vezes? Bom, agora avançamos um pouco mais na nossa meditação e ela vai se tornando mais interessante à medida em que nela prosseguimos. A primeira menção do texto, a saudação de Jesus, paz seja convosco, está registrada no versículo de número 19. Estavam os discípulos trancados dentro de casa, portas fechadas, com medo dos judeus, e Jesus irrompe no recinto, dirige-se a eles dizendo: paz seja convosco, e afirma perante eles, para seu testemunho, a vida que dele promana, vida verdadeira, vida plena, vida tremendamente real. É diante da realidade que encontra que Jesus enseja a sua paz. E a realidade que encontra é uma realidade marcada pelo medo. O medo daqueles homens é deveras razoável, mas não lhes compete. Não é possível ter um encontro verdadeiro com o Cristo vivo e seguir amedrontado. Um encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado faz varrer para longe dos nossos corações todo o medo e a tristeza que o acompanha. Logo tem de ceder lugar à alegria que advém da presença do Cristo vivo. É por isto que o texto registra, no versículo 20, que tendo Jesus saudado os discípulos com a sua paz, tendo-lhes mostrado as mãos e o lado, eles se alegraram. Este é o primeiro efeito que experimentam do encontro verdadeiro com o Cristo ressurreto. O medo vai embora, a tristeza vai embora e a alegria assume o seu lugar. Veja você, quando Jesus adentra a realidade das nossas vidas, por mais que esta tenha se tornado enegrecida, anuviada, tenebrosa, ela muda. E a primeira modificação operada pela presença do Cristo vivo no seio daquele grupo, naquela casa, é esta: o medo foi embora, a tristeza deixou os seus corações e eles se sentem tomados pela alegria. O medo e a tristeza roubam o sabor da vida. Tiram-nos, furtam-nos o gosto pelo viver, mas agora o gosto está voltando. Imagine você
como aqueles corações estavam feridos, quantas expectativas, sonhos e esperanças se viram sepultados juntos com o Mestre Jesus. Mas Ele está vivo e diante da realidade da sua vida, o sabor volta aos lábios, o brilho volta, a realidade assume cores novamente. Aqueles discípulos estão agora alegres outra vez. É tempo de eu e você nos encontrarmos também com este Cristo vivo e ressurreto. É tempo de deixarmos de lado todo o medo, de deixarmos de lado toda a tristeza. É tempo de experimentarmos de novo a alegria do viver. Não deixe que esta quarentena, que este tempo de recolhimento se torne um tempo de clausura, como aquele que estavam vivendo os discípulos de Jesus, desalentados com a dificuldade que graçava do lado de fora das suas casas. Não percebiam que o pior mal que enfrentavam era aquele que estava fazendo morada nos seus corações. A raiz do medo foi arrancada, a raiz da tristeza foi removida, no seu lugar foi posta a alegria que vem do Cristo vivo. Cristo vive, aleluia! Este é o convite do tempo pascal em primeiro lugar. Mas o texto não para aí. Ele nos diz que uma segunda vez Jesus Cristo ensejou sobre os discípulos a sua paz. E você já vai percebendo a esta altura que as palavras de Jesus não são apenas uma saudação, muito menos uma saudação típica ou trivial. Elas são, antes de tudo, uma bênção ou ainda uma ordenança. Paz seja convosco, disse Jesus uma primeira vez, e fez varrer para longe o medo e a tristeza e colocou no seu lugar a alegria. Paz seja convosco, diz Jesus agora uma segunda vez. E o mal que pretende remover dos corações daqueles homens é o mal da paralisia. Ah, repare você neste efeito terrível, nefasto do medo sobre as suas vidas. Aqueles homens foram chamados para o caminho. Assim eram chamados, inclusive, os seguidores de Jesus num primeiro momento da história da igreja, os do caminho. Somos um povo peregrino chamado a caminhar, chamado a estar em movimento, em ação. Aliás, não por acaso somos o povo onde habita o Espírito de Deus. E a natureza do seu Espírito é justamente esta, a do dinamismo, a do movimento, a ação. Diz-nos o texto que Jesus, uma segunda vez, ordena sobre os discípulos a sua bênção, paz seja convosco, e imediatamente, ato contínuo, conforme o versículo 21, reitera sobre eles o seu envio. Diz o Senhor Jesus: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E agora eles estão postos em movimento outra vez. É muito interessante o fato de que Jesus soprou o Espírito sobre eles. Tanto a palavra hebraica para falar do Espírito de Deus, ruach, quanto a palavra grega, pneuma, evocam esta mesma realidade. Ruach no hebraico, pneuma no grego, são palavras que significam, sim, espírito, mas significam antes sopro, vento. E você sabe que a natureza do vento, a natureza do sopro é o movimento. Não existe vento parado, assim como o Espírito de Deus está também sempre em movimento, é marcado por dinamismo, é marcado por ação, é marcado pela
vida, que nele está presente, que nele se manifesta e que ele tem a comunicar. O que o Senhor Jesus está varrendo do coração daqueles homens é a paralisia, é o sentimento de impotência e imobilidade. De modo algum, este sentimento ou esta realidade compete a nós, crentes. Somos chamados a agir, mesmo que de dentro das nossas casas, mesmo que imersos nesta situação tão desafiadora como a da quarentena, estamos agindo, estamos promovendo bem, estamos meditando na palavra, estamos participando de ações através da internet, estamos fazendo aquilo que nos é possível fazer, mas jamais estaremos a vegetar estagnados, necrosando em vida de forma alguma. Jesus ordena em primeiro lugar a paz para que remova o medo e a tristeza. Ordena em segundo lugar a paz para que remova a paralisia e rompa os seus grilhões. Mas ordena a paz uma terceira vez, diz ainda o relato lido. E segundo o texto que lemos, o último bastião das trevas que deve ser removido por esta paz que do Senhor advém é o da incredulidade. O medo já foi embora e com ele a tristeza também. A paralisia já foi embora e com ela a estagnação. O coração daqueles homens já está marcado pela alegria do Cristo vivo que habita no seu seio. O coração daqueles homens já está marcado pelo desejo de agir, pela paixão pela obra do Senhor. Mas o coração daqueles homens ainda precisa se ver liberto da incredulidade, pois esta deve dar lugar à fé. E a figura desta incredulidade está manifesta na personagem Tomé. Tomé é aquele que não estava quando Jesus apareceu pela primeira vez e agora manifesta a sua dúvida quanto ao que ouve dos seus companheiros. Diz ele, olha, se eu não vir as suas mãos com o sinal dos cravos, se eu não puser o dedo no seu lado, de modo algum acreditarei no que estão contando. E é então que Jesus se manifesta novamente. Diz o texto no versículo 26, que passados 8 dias, estavam ainda reunidos ali os seus discípulos. Note você, a realidade ainda não mudou tanto quanto precisa mudar. Estão ainda enclausurados, marcados por este elemento terrível que enegrece o viver, que rouba ali o brilho, a incredulidade. Estavam ali novamente, a portas trancadas, e Jesus, desta feita, põe-se no meio deles e uma terceira vez ordena sobre os seus a sua bênção, paz seja convosco. E à medida em que a paz do Senhor Jesus se impõe e vem fazer morada no coração dos discípulos, ela varre para longe deles a incredulidade, inundando-os com fé, disse Tomé em resposta à manifestação do Cristo, Senhor meu e Deus meu. E este é um tempo oportuno para nos encontrarmos uma vez mais com este Cristo vivo, com o Cristo ressuscitado, pois Ele mais uma vez está irrompendo na realidade dos nossos lares e das nossas vidas, oferecendo-nos a sua graça, que varre para longe do nosso coração o medo e a tristeza, que varre para longe do nosso coração a paralisia e a estagnação, que varre para longe do nosso coração a incredulidade e inunda-nos com a alegria que dele advém, com o ardor para o serviço à causa do seu reino, com a fé que conduz à salvação. Sim, é bem verdade que aqueles homens puderam testemunhar o Cristo na sua presença física. Tomé, em particular, teve a chance de tocar as suas chagas, mas
O texto fala de mim e de você nas palavras do Senhor Jesus, registradas no versículo de número 29, dizendo: bem-aventurados, mais felizes ainda, são aqueles que não viram e creram. Estes somos nós. O tempo oportuno para experimentarmos a verdadeira transformação que opera em nossas vidas o Cristo vivo é o hoje, é o agora. A ocasião é esta, está diante de você e que você possa abraçá-la para a sua bem-aventurança, para a bem-aventurança daqueles que o cercam todos os dias também. Este é o meu desejo, esta é a minha prece, que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Marcados por este tempo pascal, onde celebramos a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que tomamos parte neste momento especialíssimo para o qual somos convidados pela nossa maestrina Helen Heisley, que preparou-nos um solo da obra Messias de Handel, compositor dos séculos 17 e 18. Eu sei que o meu Redentor vive. Texto advindo do livro de Jó. Vamos ouvir esta peça musical, vamos fazê-lo em espírito de oração, com o coração aberto para acolher a graça do Senhor que fala-nos por meio das suas notas. Ouçamos.
Nesta hora, o Conselho da Igreja tem uma palavra para dar a você e vai fazê-lo na pessoa do seu tesoureiro, nosso irmão presbítero Valtair Sattler Júnior. Vamos ouvi-lo. Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui para dizer da saudade que estamos sentindo de vocês. Eu e a Helen sentimos muita falta de estarmos com vocês, de poder abraçá-los, de poder louvar a Deus na nossa igreja que tanto amamos. Mas, seguindo as orientações das autoridades de saúde e do governo e colaborando com as decisões do Conselho, estamos aqui em casa, protegidos, mas aguardando que tudo isso acabe para logo, logo estarmos juntos. Como tesoureiro da igreja, eu queria agradecer a fidelidade dos irmãos no depósito dos dízimos das ofertas, mas pedindo que não deixem de fazê-lo. Eu, mais do que ninguém, como tesoureiro, sei dos compromissos que a igreja tem com os funcionários que cuidam da igreja com tanto zelo e carinho. A igreja é um prédio antigo que precisa de manutenção constante. Estamos fazendo algumas obras e elas não podem parar. Então, continue fazendo pela internet ou pelo caixa eletrônico do banco. Mas pode ser que algum dos irmãos tenha alguma dificuldade em usar esse meio eletrônico. Então eu peço que entre em contato conosco. Entre em contato comigo, com o presbítero Paulo, ou com o presbítero Celso, ou mesmo com o pastor, que certamente teremos uma orientação para fazer. No mais, estejamos sempre em oração, pedindo a Deus que tudo isso acabe, que estejamos novamente na igreja e nos alegramos junto. Obrigado. Tchau. Ainda neste tempo de comunicações, queremos partilhar com você uma palavra do nosso irmão seminarista Gerson Neto. Vamos ouvir o que tem a dizer-nos o nosso irmão. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 11, diz assim: Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma e era uma prisão domiciliar. Ele tinha um companheiro, que era Lucas. Em momentos de reclusão,
Paulo sabia que ele não estava totalmente sozinho. Ele sabia que tinha um companheiro, era um médico amado. Outra coisa que me chama a atenção nesse versículo é que Paulo cita Marcos. Marcos era uma antiga desavença ministerial, eles tinham seguido caminhos separados, mas aquilo tinha ficado para trás. Quando Paulo estava preso em Roma, ele deixou para trás uma desavença antiga. E essas duas citações trazem uma lição para a gente nesse momento de reclusão. Assim como Paulo, nós estamos reclusos em nossas residências. E duas lições ficam. A primeira é que nós temos que valorizar aquelas pessoas que nos acompanham na reclusão. Eu sei que você tem alguém aí do seu lado que te acompanha, que te faz companhia, alguém que te ajuda a lidar com esse momento difícil que nós estamos passando. E a segunda coisa é que todos nós temos laços que foram rompidos, que foram separados, e durante essa quarentena nós temos uma oportunidade longa de reflexão. Eu te convido a você restabelecer esses laços, restabelecer esses vínculos que foram partidos, o Marcos da sua vida que foi deixado de lado, e que talvez agora, nesse momento difícil, a gente possa restabelecer esse vínculo. Então são duas lições: valorizar quem está perto e restabelecer vínculos perdidos, que a gente possa transbordar o amor de Cristo nas nossas relações, mesmo nesse momento de quarentena, meu irmão. Uma semana abençoada. Deus abençoe. Chegamos ao fim de mais uma celebração. E eu espero que os nossos corações continuem assim unidos enquanto perdurar essa quarentena. Continuemos a cultivar a nossa vida devocional, a nossa espiritualidade para a nossa edificação. Este é um tempo desafiador. Não é fácil mantermos e respeitarmos este isolamento social, mas é também um tempo oportuno para estreitarmos os nossos laços com Deus, a intimidade da comunhão diária com o Pai Criador, com o Altíssimo. Portanto, encorajo você a que faça deste tempo um tempo especial para o cultivo da sua espiritualidade. Leia a Bíblia, ore pela sua casa, pela sua família, pelos seus, pela sua igreja, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Ore pelo nosso mundo. E que esse seja, portanto, não um tempo de dificuldades, mas um tempo de bênçãos na sua vida, na vida de todos nós. Em o nome do Senhor Jesus. Convido você à oração final. Vamos fechar os olhos e orar conforme aprendemos do nosso Mestre, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.